Procedimentos para compreender o texto. Na maioria das provas de concursos variados, há muitos textos aos quais temos de responder quanto à compreensão, quanto à apreensão do significado daquelas, daquelas informações. Devemos seguir alguns procedimentos. Começar, por exemplo, pela leitura da fonte bibliográfica. Na fonte bibliográfica encontraremos autor, data de publicação, veículo de publicação, ainda muitas vezes o nome daquele texto. Depois da observação da fonte, devemos olhar para o título. A fonte pode nos levar a eliminar algumas alternativas. Elas são muito claras nesse sentido. O título constitui o menor resumo de um texto. Se me perguntarem, por exemplo, qual é a ideia central do texto, esta ideia pode estar contida no título. Depois, temos as tipologias ou gêneros textuais. São diversos e devemos observá-los, devemos nos apropriar dessa informação. Podemos nos deparar com artigos, editoriais, podemos nos deparar com crônicas, contos, textos literários variados ou ainda textos da propaganda, charges, quadrinhos. É muito importante, de início, sabermos qual é o gênero textual que ali está sendo apresentado. Após, não lerei o texto ainda, vou ler o enunciado. O que estão pedindo que eu faça com aquele texto? A leitura inicial do texto pode se tornar uma forma de provocar mais ansiedade enquanto faço essa prova. Leio o texto uma vez, leio o texto duas vezes, vou para a pergunta e me esqueci. Então leiam primeiro o enunciado. Três tipos, basicamente, de enunciados. No primeiro deles, trata-se da mais absoluta e simples compreensão de texto. Como ser isso? Neste enunciado, encontraremos, por exemplo, segundo o texto, de acordo com o texto, a informação se encontra no texto. Observem esse artigo definido, o e a. Esse artigo remete à totalidade. Portanto, como devo proceder? Leio as alternativas, destaco nas alternativas as palavras-chave. Quais são as palavras-chave? Expressões substantivas e expressões verbais. Destaco o substantivo e todo o seu entorno. Destaco o verbo e todo o seu entorno. Adjuntos adnominais no nome, adjuntos adverbiais no verbo, por exemplo. Destacadas essas palavras, aí sim lerei o texto. Procurarei nesse texto as palavras sublinhadas. Qual é a resposta correta? A paráfrase mais completa do que eu destaquei nas alternativas. Ou seja, trata-se basicamente de um caça-palavras. E essa é a resposta certa. Paráfrase, o texto diz com outras palavras e outra organização exatamente o que destaquei nas alternativas. Outra pergunta comum, portanto, outro enunciado comum, remete à identificação da ideia central. Com outras palavras, ou exatamente essas, podem nos perguntar qual a ideia central do texto, a intenção principal. Observem os destaques nos enunciados, principalmente, sobretudo. Como procederei? Movimento contrário. Em vez de começar pelas alternativas, vou começar pelo primeiro parágrafo desse texto, especificamente pelo primeiro e segundo períodos desse texto. Destacarei as expressões-chave, as expressões substantivas e as expressões verbais. E aí, depois desse destaque, depois dessa pesquisa, procurarei nas alternativas essas palavras. As mesmas, sinônimos, paráfrases. Qual será a resposta correta? A resposta correta é justamente a paráfrase mais completa. Outro tipo de enunciado, o terceiro, já não nos pedem para ler os detalhes do texto, mas temos de perceber os implícitos, ler nas entrelinhas. No enunciado encontraremos, muito provavelmente, as formas verbais. Depreende-se, deduz-se, infere-se. E aí, como faremos? Leremos nos implícitos. Prestem bastante atenção ao ler um texto do qual se pedem inferências nas palavras até, também. Nas conjunções adversativas, essas podem remeter a uma inferência. Contudo, muito cuidado.
Da mesma maneira que precisamos nos apropriar da forma de acertar, precisamos também nos apropriar do possível erro. Como podemos errar? Basicamente de duas maneiras, ou porque extrapolamos ou porque reduzimos. O que significa uma extrapolação? Muito cuidado. Grossíssimo modo, é uma viagem. O leitor se afasta do texto e empresta para esse texto um conhecimento que está correto, mas está só na minha cabeça. Vale o que está escrito, valem as pistas que o texto nos dá. E, de modo contrário, uma outra maneira de errar é fazer uma redução. O que significa isso? Em vez de eu prestar atenção na totalidade deste texto, eu me prendo a detalhes que também estão corretos, mas não remetem à totalidade. E a terceira e última forma de errar, mas aí se trata de falta de atenção, isso não vai acontecer, é a contradição. Eu digo, marco como correto o item que diz exatamente o contrário do que o texto afirma.